eu quero trazer para nós aqui uma breve palavra, amém? Uma breve reflexão que o Senhor tem ministrado ao meu coração já tem dias, amém? E, queridos, lá no livro de Mateus, no capítulo 8, do versículo 1 em diante, amém? Eu quero compartilhar com vocês e em seguida depois eu quero citar alguns outros exemplos de homens e mulheres de Deus na palavra que começaram a sua vida com Deus, começaram a caminhar dentro do seu chamado a partir daquilo que eles tinham. Eles começaram com aquilo que eles já tinham, amém? E já nós vamos entender um pouquinho melhor sobre essa reflexão, amém? Espírito Santo de Deus, essa é a tua palavra, Deus. Esse é o nosso coração, essa é a nossa simplicidade, Pai, de transmitir a tua palavra, Deus. E nós te convidamos, Pai, para que o Senhor esteja conosco aqui nos ensinando, Pai, ministrando os nossos corações, Pai. E que teu Espírito Santo, Deus, possa abrir a nossa mente, o nosso coração para poder receber, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa tarde, Pai. Eu sei que o Senhor já está aqui, Pai, a sua presença é real sobre este lugar, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Toca cada vida, cada coração que vai ser alcançado, Pai, com essa palavra. E que seja um tempo, Deus, de posicionamento, transformação sobre as nossas vidas, Paizinho. É o que nós te entregamos e desde já te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, livro de Mateus, a palavra de Deus, ela diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para te servir de testemunho ao povo. Até aqui, queridos. Amados, nós vemos aqui a palavra de Deus nos mostrando a cura de um leproso. Amém? E o que eu quero trazer ao nosso entendimento aqui, queridos? O que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração sobre essa palavra? É que nós precisamos começar com aquilo que nós já temos. Nós temos que dar um passo de fé sobre aquilo que Deus já entregou sobre as nossas vidas. Sobre aquilo que o Espírito Santo de Deus já derramou sobre nós. Aqui nós vemos, queridos, um homem. A palavra de Deus não cita o nome desse leproso. Mas esse leproso aqui, ele se tornou conhecido na palavra pela lepra que ele carregava e pela cura que Deus realizou na vida dele através da sua fé. Quando ele se achegou diante da presença do Altíssimo aqui, a palavra nos mostra que era muito grande naquele tempo a multidão que seguia Jesus. Amém? E aqui nós vemos em seguida do texto aqui, né? Eis que um leproso, tendo aproximado, adorou e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. A Bíblia não cita o nome dele. Esse leproso aqui se torna conhecido na palavra de Deus. Não pelo seu nome, não por aquilo talvez que vinha da sua família, por aquilo talvez que esse leproso fazia. Ele não ficou conhecido na palavra por aquilo que ele fazia, mas ele ficou conhecido por quem ele era. Ele ficou conhecido por aquilo que ele carregava. Ele ficou conhecido pela fé que ele depositou na presença do Pai naquele momento, crendo que Jesus podia
o curar. Que Jesus podia sim, através da fé que aquele homem tinha, que Jesus poderia derramar a sua cura sobre a vida dele naquele momento. E aqui ele nos deixa um exemplo muito grande, queridos, de você começar com aquilo que você tem. Esse homem, nesse momento, ele tinha fé. Ele cria que Jesus podia o curar. Ele deu um passo de fé. Ele tomou uma decisão. Ele teve um posicionamento diante da presença do Senhor naquele momento. Em se achegar no Senhor, da condição que ele estava, mas com a fé que ele tinha, com aquilo que ele carregava dentro dele. E através dessa fé, ele foi curado. Da simplicidade ali que nós vemos a Bíblia falar, queridos. Nessa simplicidade, né, nós vemos ali o versículo falando: e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: quero ficar limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Foi algo muito rápido ali. E foi um momento decisivo sobre a vida desse homem. Porque ele não se conformou em ficar na situação com a qual ele estava vivendo. Mas ele decidiu dar um passo de fé e crer que Jesus poderia derramar da sua cura sobre ele. Outro exemplo que nós vemos na palavra de Deus, queridos, também é Davi. Eu não vou ler todos os textos para que não fique muito extenso. Lá em 1 Samuel, no capítulo 17, do versículo 38 ao versículo 50. Amém? Nós vemos lá que Davi, ele tinha o quê? Ele tinha 5 pedrinhas dentro do alforje dele. Quando ele foi lutar contra o gigante Golias. E nós vemos ali, né, Saul tentando de alguma forma colocar a armadura dele sobre Davi, até o momento que Davi viu que aquela roupa não era para ele, que não servia para ele, mas que aquelas 5 pedrinhas era o que Davi tinha para poder matar aquele gigante. Naquele momento, aquilo era o que pertencia a Davi, porque naquelas 5 pedrinhas, Deus já havia escrito um propósito naquilo. Através daquilo que Davi iria se levantar para poder ser um grande rei daquela nação. E Davi matou aquele gigante com aquilo que ele já tinha. Ele não precisou usar uma armadura de uma outra pessoa. Ele não ficou esperando as condições melhores que ele poderia ter para poder enfrentar aquele gigante e poder batalhar e poder guerrear contra aquele gigante para poder matar aquele gigante. Não. Ele tomou uma decisão, ele se posicionou e, acima de tudo, ele creu que não sobre as 5 pedrinhas, mas sobre o Espírito Santo de Deus que estava sobre aquele homem naquele momento. E ele sabia que não significava sobre aquelas 5 pedrinhas, mas significava por aquilo que ele carregava, por quem Davi era no Senhor. E Davi não esperou para que ele se tornasse rei, para que ele se tornasse alguém muito importante, para poder bater de frente com aquele gigante. Não. Davi, ele fez aquilo na sua simplicidade, na sua humildade, apenas com aquele secreto que ele já tinha no Senhor, naquilo que ele cria, que Deus era capaz de usar a vida dele para poder matar aquele gigante. Ele começou com aquilo que ele já tinha. Ele valorizou aquilo que ele já tinha. Ele fez o seu melhor com excelência, com aquilo que Davi já tinha, com aquilo que Davi já carregava, com a fé que ele tinha no Senhor. Porque Davi sabia quem ele era.
o propósito que ele carregava. Outro exemplo que nós vemos, Dorcas, né? Lá no livro de Atos, no capítulo 9, do versículo 36 ao 42. Amém? Agulha e linha. Nós vamos ver, eu convido depois para poder ler, né, esse texto lá, amém, na palavra de Deus. Ela costurava. Eram duas ferramentas tão simples que Dorcas tinha. Mas ela dava o seu melhor na costura, aquilo que ela fazia com excelência. Quantas vezes nós precisamos usar linhas e agulhas para poder costurar algumas coisas nas nossas vidas? Quantas vezes no meio do caminho os pedaços de retalho ficam? E muitas vezes nós temos que passar no meio do caminho ali, nós vemos o Senhor nos ajudando, o Senhor nos capacitando a costurar cada um desses retalhos que escreve a nossa história, que escreve a nossa cura de feridas talvez que nós carregávamos lá atrás. E essa mulher foi alguém que ela fez com excelência, com aquilo que ela já tinha na sua mão. Outro exemplo que nós vamos ver é Joquebede, amém? Lá no livro de Êxodo, no capítulo 2, versos 3 e 4. O que Joquebede tinha para poder proteger o bebezinho Moisés? Ela tinha um cesto para poder colocar o seu bebezinho naquele cesto e crer que o Senhor faria aquele cesto chegar no propósito que Moisés iria concluir. E uma atitude sábia dessa mãe, usada pelo Senhor como ferramenta nas mãos do Senhor, protegeu o propósito que Moisés carregava. E Moisés se tornou também um grande libertador do povo. Moisés se tornou alguém que foi à frente daquele povo no tempo do deserto, no tempo do Egito. E eu fico pensando, talvez a dor que essa mãe não deve ter carregado, né? No momento que ela precisou colocar o seu bebezinho no cesto, mas ela tomou uma atitude. Ela não esperou para ver o que iria acontecer, não. Ela creu, ela discerniu a voz que ela ouviu e ela entendeu que aquela ação era necessária ela fazer com aquilo que ela tinha. Ela não esperou preparar a melhor condição para poder dar um jeito de esconder o seu filho. Mas ela tinha aquele cesto e foi naquele cesto onde ela colocou um propósito tão grande, aonde Deus é tão maravilhoso, que Deus permite com que Moisés vai parar exatamente na casa do seu inimigo, criado por ele. Porque Deus, ele é especialista em transformar condições de maldição em condições de bênção a nosso favor. Porque a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E isso é maravilhoso, poder servir a Deus e poder fazer tudo o que Ele entrega nas nossas mãos, que nós possamos fazer isso com excelência. É maravilhoso poder servir ao Senhor. É maravilhoso poder começar com aquilo que você tem. Você ter esse discernimento, você ter esse entendimento do Espírito. Amém? Ana, 1 Samuel, no capítulo 1, no verso 10 ao 11, uma mulher de oração. Ana, uma mulher estéril. Uma mulher amargurada de espírito, uma mulher que era perseguida, que era provocada por Penina. Amém? E nós vemos aqui Ana ter uma atitude, um posicionamento e começar com aquilo que ela tinha. E Ana começou com a sua oração. E através dessa oração, Deus deu um filho para Ana, do qual Ana consagrou ao Senhor, do qual Ana devolveu para o Senhor esse filho. E depois a palavra de Deus vai dizer que Ana recebeu mais filhos, Deus presenteou ela com mais filhos. Uma atitude de Ana,
uma atitude de Ana, começando com aquilo que ela tinha, mudou toda uma história de uma nação, de um filho que ela já carregava no seu ventre com um grande propósito que Deus tinha para poder fazer através daquele filho. Ana não esperou as melhores condições que ela pudesse ter para poder fazer algo, não. Ana usou aquilo que ela tinha, a simplicidade da sua oração, a verdade da sua oração, aquilo que Ana carregava. Ela rasgou o coração dela diante da presença do Senhor. E ali ela se prostrou diante do Senhor, e ali ela orou ao Senhor. E ali o Senhor atendeu a sua oração. No meio de uma esterilidade, Deus veio e gerou vida no ventre de Ana. Outro exemplo que nós vemos também foi Jael. Jael tinha uma estaca e um martelo dentro da sua casa. Livro de Juízes, no capítulo 4, versículo 21. A palavra de Deus vai dizer que Jael foi a mulher que matou o inimigo daquele povo. Ela fez com aquilo que ela tinha, ela confiou que o Senhor era com ela. E no momento que aprove ao Senhor, o inimigo entrou dentro da casa dela. E dentro da casa dela, nós vemos lá, a palavra vai dizer, ela matando aquele inimigo com uma estaca e um martelo. Naquele momento, talvez, ela não pensou em nada que poderia dar errado. Talvez eu creio que ela não olhou naquele momento para as circunstâncias. Ela não olhou se ela estava sozinha, se tinha mais alguém para poder defendê-la, se tinha mais alguém para poder ajudá-la. Mas ela tomou uma decisão de entender que naquele tempo o que ela precisava era aquilo que ela tinha para poder usar. E a palavra vai dizer ali em seguida do texto que ela mata aquele inimigo. Mais uma mulher que começou com aquilo que ela tinha na mão. Os grandes homens, queridos, e mulheres da palavra de Deus, que é o que a palavra de Deus fala, quando eles começaram, né, a caminhar no propósito ali, que eles deram início com aquilo que eles tinham. Pessoas simples que não esperaram por algo maior, mas usaram aquilo que já estava nas suas mãos, né? Todas essas pessoas passaram por dores, outros por renúncias, outros, né, precisaram enfrentar os medos para conseguir ser levantados, amém? E todos esses, com aquilo que eles tinham, do cumprimento do propósito, essas ações, não refletiram só na vida dessas pessoas, mas refletiram nas demais pessoas que vieram depois deles. Pessoas simples que geraram as maiores histórias da Bíblia, as maiores lições até a nossa geração. Então eu quero deixar mais uma referência bíblica aqui para nós, queridos. Está lá no livro de Mateus, no capítulo 25, do versículo 31 ao 46. Amém? Não idealize no seu formato que é servir, o que é o teu propósito, mas entenda que às vezes é simplesmente você servir da maneira que a palavra de Deus nos fala, da maneira que esses versículos vão nos falar. Amém? Depois eu vou ler com vocês. O importante não é a multidão ver o cumprimento do teu propósito, mas é você se tornar conhecido perante ao Senhor. Não é conhecido perante o mundo, mas conhecido diante do Senhor. Amém? Livro de Mateus, no capítulo 25, versículo 31 ao 46. A palavra de Deus diz assim, queridos: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará ao trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos da ovelha. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda.
Então dirá o rei os que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Amém? E aqui em seguida o texto vai dizer: porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestiste. Amém? Depois eu convido vocês a lerem. Então, queridos, o que eu quero trazer para nós aqui nessa tarde? Que você possa, a partir de hoje, parar de dar desculpa para Deus. Amém? Para de dar desculpa para Deus. Para de dizer que você não tem condição para poder fazer isso, que você não tem condição para realizar aquilo, que você não tem condição para poder fazer aquilo que Deus já projetou sobre a tua vida. Comece com aquilo que você tem. É impossível nós conseguirmos fazer qualquer coisa. Começando lá do alto, é muito difícil conseguirmos. A vida ela é feita de uma construção diária, é degrau por degrau. A cada nível que nós vamos subindo, nós vamos conquistando algo que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Então que hoje você possa seguir o exemplo desses homens e dessas mulheres aqui da palavra de Deus, que com tanta simplicidade concluíram um propósito de vida tão grande sobre essa terra, respaldado por aquilo que o Senhor entregou na mão dessas pessoas. E que você possa entender que tudo aquilo que você faz hoje, quando você dá o teu melhor naquilo que você faz hoje, isso vai alcançar em gerações futuras. Isso vai se estender para o teu filho, para os filhos dos teus filhos, e netos e bisnetos. Não é só sobre nós, não é sobre aquilo que nós estamos fazendo hoje, mas é sobre aquilo que outras gerações serão alcançadas, se assim aprouver o Senhor, que até lá Ele não voltar ainda. Amém? Então que hoje você possa se levantar desse lugar, onde talvez você tem tantos sonhos para poder realizar, talvez existem tantas coisas que Deus já confirmou para que você faça. E às vezes você está aí nessa condição aí, estagnada na condição que você está, olhando para as condições adversas, olhando para as circunstâncias e esquecendo que a ação é tua, mas o mover no sobrenatural vem do Senhor. Então para de dar desculpa para Deus hoje, se posicione no lugar onde Ele te chamou para que você se posicione. E que você possa entender que nós não somos conhecidos por aquilo que nós fazemos, por aquilo que é o nosso trabalho, por aquilo que é o nosso ministério, por aquilo que é o nosso chamado, não. Mas é por aquilo que nós carregamos em Deus. É por aquilo que nós plantamos no Senhor, nessa construção diária de relacionamento com o Pai, no nosso secreto, quando ninguém está olhando, quando ninguém está nos vendo. Então, em nome de Jesus, que a partir de hoje, você possa não viver mais uma vida de quem dá desculpas, mas uma vida de quem crê no sobrenatural e dá passos de fé mediante aquilo que você ouve a voz do Espírito Santo de Deus na sua mente, no seu coração. Amém? Claro que não é você agir com imprudência em coisas que Deus não mandou você fazer, em coisas que Deus ainda não sinalizou que é o momento de você realizar. Amém? Por isso é importante a busca no Espírito, por isso é importante o tempo de oração, por isso é importante o jejum. Por isso é importante a leitura da palavra, por isso que é importante buscar a presença do Senhor dia após dia, para que você possa aprender a discernir a voz do Espírito que fala dentro da tua mente, dentro do teu coração, o momento de fazer, o momento que é o momento de dar o passo de fé e crer que eu posso não ver o chão, mas a partir do momento que eu estou em obediência a Deus fazendo, Deus é quem vai estender esse chão mediante do passo de fé que eu estou dando para poder concretizar aquilo que Deus já colocou na minha mão para eu fazer. Amém? Que você possa ser encorajado por essa palavra em nome de Jesus. E que a partir de hoje você possa se posicionar no lugar onde Ele te estabeleceu para realizar. Amém? Não viva uma vida de desculpas, esperando o tempo
mais propício para poder realizar as coisas. Porque a vida, ela passa muito depressa. E quando nós não percebemos, não nos damos conta, já passou uma vida toda. E quando olhamos para trás, o que nós fizemos? O que nós realizamos? O que nós honramos e valorizamos daquilo que Deus confiou nas nossas mãos? Quem muito espera condições pela vista, por aquilo que é humano, passa uma vida inteira sem realizar nada por medo da voz do Espírito Santo que nos encoraja a fazer e realiza através de nós. Então, em nome de Jesus, que você possa ser fortalecida, encorajada e que você possa se levantar dessa condição que você está vivendo hoje, de uma vida de desculpas por medo, e que você possa se lembrar que uma vida com propósito é alguém que caminha por visão, é alguém que crê que dando um passo, humanamente falando, pode não ver o chão, mas que o Senhor vai estender esse chão para você por onde você passar, crendo que quem faz e quem realiza é o Senhor. Amém? Que em nome de Jesus, Deus abençoe você com essa palavra, derrame da graça dele, da força dele, e que chegue esse tempo para você, que seja um tempo de posicionamento, de você fazer com excelência aquilo que você já está vivendo nesse tempo. Porque as coisas novas do Senhor só vêm sobre as nossas vidas quando o ciclo velho, quando aquilo que é antigo já foi fechado sobre as nossas vidas, concluído da melhor maneira que nós podemos ter feito. Que no simples, no pequeno, possamos honrar, valorizar e fazer com excelência, para que venha um novo tempo do Senhor sobre as nossas vidas e coisas maiores Ele possa confiar nas tuas mãos. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e até a nossa próxima